Agora vamos falar sobre voto impresso. Estamos aqui com o Thiago Berratti. Thiago, boa tarde. Denise, boa tarde a todos. Essa novela não acabou. Era um debate que vinha tendo muita restrição, mas hoje voltou a discussão no Senado durante uma audiência pública. O Tribunal Superior Eleitoral voltou a se posicionar contra o voto impresso, que deverá ser restrito a 5% das 600 mil urnas do país nesse ano. A medida, lembrando, foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2015, mas o TSE alega que o sigilo da escolha da população fica comprometido. A Corte pretende adquirir 30 mil equipamentos, mas ainda não decidiu como fará a implantação. Em uma audiência hoje no Senado, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho, chama a exigência de política. Há necessidade no detalhamento concreto, na materialização concreta dessa exigência política, de observar uma série de questões que podem estar, digamos assim, um pouco abstratas no plano normativo. Descortina-se campo fértil para processos administrativos regidos inteiramente por essa principiologia de índole constitucional. Seria impossível o tribunal levar a efeito a concretização dessas exigências políticas sem processos licitatórios, sem recursos administrativos, as dificuldades típicas que são enfrentadas por todos os órgãos administrativos jungidos ao direito brasileiro. O ministro do TSE, Tarcísio Vieira de Carvalho, reitera que existem dificuldades técnicas para se implantar o voto impresso. A juíza eleitoral Ana Lúcia de Andrade Aguiar avalia que a medida deveria ser executada aos poucos e cita uma recente decisão do TCU. O Tribunal de Contas da União, em acórdão proferido em novembro do ano passado, em julgamento de uma representação do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, ele entendeu, julgou a questão parcialmente procedente e entendeu adequada a implantação gradual do voto impresso pela Justiça Eleitoral, sob o fundamento justamente dos riscos tecnológicos de se adotar uma solução ampla para todas as urnas. Ressalte-se que a mudança trazida pela Lei 13.165 não faz menção expressa quanto à necessidade de implementação integral do novo processo de votação já nas próximas eleições. Em meio à análise da juíza eleitoral, o TSE, Denise, tem até o dia 13 de abril, exatamente daqui a um mês, para definir a quantidade mínima de sessões com a tecnologia. Os técnicos do tribunal alegam que o segredo constitucional da escolha não pode ser quebrado. Já os custos aos cofres será de 2,5 bilhões de reais em até 10 anos. A lei que prevê o voto impresso foi aprovada em 2015 e chegou a ser vetada pela então presidente Dilma Rousseff, mas o Congresso derrubou a decisão da petista e manteve a medida. É uma questão polêmica, só que obviamente 2018 não será implantada em todo o país, Denise. Mas não é problema, né? Seria uma forma a mais de você conferir depois os votos, se houver a dúvida. Inclusive o PSDB pediu recontagem de algumas urnas na última eleição por desconfiança, porque foi aquela situação apertada entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. Eu acho que não é nada demais. Eu acho que tem a questão do custo, a tecnologia não demora, né? Mas é isso, sairia como um recibo, fica lá na urna, se houver alguma desconfiança, tem a recontagem. Não vai ser aquela coisa de você votar escrevendo, como acontecia no passado, a apuração depois interminável, né? E falando em questão política e desconfiança, nós tivemos uma pesquisa importante hoje da CNI, não é? É uma pesquisa do Ibope, que foi encomendada pela CNI, falando sobre o perfil do eleitor. O percentual de pessimistas com a eleição desse ano, Denise, chega a 44%. Já 23% não se consideram nem otimistas nem pessimistas, o que revela o distanciamento ou a indiferença em relação à eleição que se aproxima. Apenas 20% se dizem otimistas com a eleição, a maioria jovens. E uma outra informação dessa pesquisa, o que leva as pessoas a estarem pessimistas com a eleição: a corrupção, 30%,
falta de confiança nos candidatos, ainda é muito cedo, nem todos estão definidos, mas 19% não confiam nos candidatos, e não ter opção entre os candidatos, 16%. E só para fechar, os mesmos candidatos de sempre. É um item apontado por 11% dos que responderam a essa pesquisa. Denise. E tem mais um dado só que eu acho que vale acreditar, que a maioria prefere candidatos de família pobre que acredite em Deus. E a maioria não tem qualquer vinculação com partido, não defende o partido, mas entre os que têm preferência, 19% ainda prefere o PT. Talvez por uma politização maior que ainda vem aí das últimas eleições.